agora vamos lá para nossa aulinha de história. Abre aí para mim, por favor, na página 98. Nós vamos para o tema 2. Quem tá gostando desse capítulo? Eu tô, porque eu amo a roça, amo a fazenda e amo essa história dos boiadeiros. Então vamos lá? Boiadeiros, vaqueiros, gado, tudo que envolva a nossa parte agrária, de agricultura, de agronegócio, de plantação, de manejo de animais, a tia Milena ama. Espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Na página 98, o tema 2 diz o seguinte: a ocupação da terra e os conflitos. Conflitos não é bom não, hein, gente? Mas vamos ver lá como que desenrolou essa história, né? No início da colonização, os donatários receberam lotes de terras, as capitanias hereditárias. Lembra que nós já estudamos isso? Eles podiam distribuir o direito de uso da terra e a algumas pessoas. Essas terras eram chamadas de sesmarias. E quem as recebia era chamado de sesmeiro. É isso mesmo, sesmeiro. No litoral da Bahia, muitos sesmeiros nem conheceram suas terras. A maioria delas foram ocupadas por vaqueiros, que praticavam a pecuária, e por roceiros, que plantavam pequenas roças. Com o tempo, muitos vaqueiros mestiços de portugueses com indígenas construíram fazendas de gado que foram se expandindo pelo interior. Houve muita disputa e conflito entre esses colonos e os grupos de indígenas que lá viviam. Grande parte das terras localizadas perto do rio Paranaíba, no atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, no atual estado da Bahia, era ocupada por alguns grupos indígenas, Cariri, que já viviam no local muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariri e lutaram contra os colonos, que queriam tomar suas terras para instalar fazendas. Iniciada em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo, até que em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariris. Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, alguns indígenas foram catequizados e outros escravizados. Aqueles que sobreviveram partiram cada vez mais em direção ao interior. Eles foram para mais longe de onde eles estavam. O que a tia Milena quer falar aqui para vocês sobre essa ocupação das terras e os conflitos? Bem, existia a terra, ela já estava ocupada pelos cariris aqui nesse caso. E aí os pessoal que criava boi, os vaqueiros, que eram mestiços e que plantavam também os roceiros, queria tomar esse espaço e foram, de fato, tomando para produzir aí mais gado, mais plantas, e aí foi gerando muito conflito com os índios. E aí alguns desses índios foram catequizados, que é inseridos, né, na religião católica, que foi a que os portugueses trouxeram, e outros índios foram escravizados, isso mesmo. Começaram a trabalhar sem remuneração nenhuma. Isso é bom? Não, gera conflito. Então foi uma situação bem difícil, né? Mas enfim, as coisas foram evoluindo, foram vindo leis, foram vindo outras formas de ocupação, e aí foi se resolvendo o problema. E os índios também foram indo para mais longe, deixando aí as terras dos benditos aí. Vamos lá, tia Milena vai ler 2 textinhos pequenos com vocês, agora, que não tem no livro de vocês. Então, antena em pé aí pra gente prestar bastante atenção. A Confederação dos Cariris. A Guerra dos Bárbaros foi um conflito entre vários grupos indígenas do grupo linguístico Macro-G, unidos naquela que ficou conhecida como Confederação Cariri, e as forças colonizadoras portuguesas na América. Esse conflito durou mais de meio século e foi responsável pelo completo extermínio de algumas tribos indígenas
e pelo completo desmantelamento das demais envolvidas. Representou a conquista do sertão nordestino brasileiro para o domínio português e para o seu uso efetivo na criação de gado, de fundamental importância para a subsistência da sociedade açucareira. Para a consolidação desta conquista, foram manejados efetivos de caráter militar de todo o Nordeste brasileiro, além da ajuda de contingentes expressivos de outras regiões. O que esse texto quis dizer, tia Milena? Que bem, os portugueses foram chegando, tomando conta da região Nordeste, os índios foram ficando cada vez... Algumas tribos chegaram a acabar, outras ficaram bem fraquinhas e foram se desfazendo e indo para longe, e os portugueses tomaram conta lá do Nordeste para a questão da produção açucareira, que a gente também já estudou. Eu vou ler agora o segundo textinho aqui com vocês. A vida dos indígenas Cariri-Chocó hoje. Os Cariri-Chocós vivem acentuado problema em sua produção. O povo Cariri é uma sociedade cuja sustentação fundava-se na pesca, agricultura, artesanato, na área de cerâmica e venda de força de trabalho. A primeira encontra-se prejudicada pelas transformações do Rio São Francisco e a segunda pela falta de recursos destinados à produção agrícola. A cerâmica, por sua vez, vem sofrendo interferências da concorrência industrial, restando apenas a venda da força de trabalho na colheita de arroz para os proprietários de terra da região, mas que agora, inclusive, está ameaçada pela mecanização, que aos poucos vem sendo introduzida. No entanto, apesar dos percalços nesse universo, a produção da cerâmica utilitária continua desempenhando um papel fundamental na geração de renda. O que esse textinho quis falar? Que essa tribo, os Cariris-Chocós, eles tinham como fonte de renda para se alimentar, para se sustentar, a pesca, a produção de cerâmica e a venda do trabalho deles, certo? Com a questão da agricultura muito forte, o Rio São Francisco ficou prejudicado, então eles não têm como fazer a pesca mais. E a cerâmica, as grandes indústrias também vêm produzindo, o que a concorrência fica muito desleal com eles. Então, eles acabam vendendo o trabalho deles, eles colhem o arroz e os produtores pagam para eles. Mas isso também vem ficando bem difícil, porque já vem mecanizando tudo aí, não é? Com as colheitadeiras. Então, eles sofrem aí com essa questão da renda, tá ficando cada vez mais difícil para eles. Por isso que é tão importante ter leis para que sejam os indígenas protegidos. O que a tia Mi quer que vocês façam agora na atividade de história? Questão 1. Observe as imagens abaixo. Que grupo está representado? O que mudou e o que permaneceu igual, apesar das diferenças de quase 200 anos entre uma imagem e outra? Responda no caderno de história, cabeçalho completo, versículo da semana, que você encontra lá no bloco semanal. Número 2. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? Porque houve conflitos nessa terra? Se prestou atenção na aulinha, vai saber, ó, com facilidade responder. 3. O que foi a Confederação dos Cariris? 4. O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Bem, se você prestou bastante atenção aqui, ó, ficou de orelha em pé na minha aula, você vai conseguir responder tranquilamente todas essas questões. Responda com capricho a questão 1 no caderno, as demais questões no livro e amanhã não, tia Mi, dá folga pra gente, é sábado. Na segunda-feira, mesmo com a prova de educação cristã, a tia Mi vai colocar a correção pra vocês fazerem, tá bom? Então, não deixe de fazer, não deixe de assistir o vídeo de revisão de educação cristã pra você fazer aí a sua provinha, tá bom? Um sucesso! Apesar que prova de educação cristã nem precisaria de revisão, né? Só rever os vídeos aqui da plataforma, que eu sei que vocês vão ficar, ó, bem ligados.